Oi, esse é o Conexão. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, chamado Intoxicações Exógenas Relacionadas ao Trabalho no Brasil, mais de 40% dos casos de intoxicação no país foram causados por agrotóxicos entre os anos de 2007 e 2016. Inseticidas e herbicidas foram as principais substâncias usadas por trabalhadores que acabaram ficando doentes. Hoje a gente quer saber como que esses produtos afetam a nossa vida, a água do nosso país. Em 2019, o Ministério da Agricultura autorizou o uso de mais de 160 novos tipos de agrotóxicos. Alguns não são aceitos em países da União Europeia e também nos Estados Unidos. Como esses agrotóxicos chegam até nós e o que é preciso fazer para proteger a saúde dos brasileiros? Sobre isso, a gente vai conversar com Luiz Cláudio Meirelles, que é pesquisador da Fiocruz e secretário executivo do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, e com a Larissa Mies Bombardi, que é professora do Departamento de Geografia da USP. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu queria começar perguntando, Larissa, a gente começou falando dos agricultores, né, que são as pessoas que estão na frente aí quando a gente fala sobre os problemas relacionados aos agrotóxicos. Qual que é o perfil desses agricultores diante dessa autorização de tantas novas substâncias? Você acredita que essas pessoas elas vão estar aptas, vão querer usar essas substâncias, mesmo sabendo que muitas delas são mais agressivas do que o que a gente já tinha autorizado no Brasil? Olha, uma grande parte desses agricultores sim, porque a gente está falando de grandes agricultores, de enormes parcelas de terra voltadas para a grande agricultura. Do volume total de vendas de agrotóxicos no Brasil, 50% vai para a soja e depois 10% para a cana e 10% para o milho. Então, soja, cana e milho juntos consomem 3/4 de todo o volume de agrotóxicos comercializados no Brasil. E isso está relacionado com uma agricultura que ocupa uma área enorme no país. Se nós formos somar as áreas de soja, cana e eucalipto no Brasil, a gente tem o equivalente a 5 Portugais e meio, só em 3 produtos. Então, é uma agricultura que ela é voltada em parte para o mercado interno, mas uma parte muito grande para o mercado externo também. E é uma agricultura, Karen, que a gente costuma dizer em que o alimento deixa de estar presente. O alimento perde o sentido no foco dessa agricultura porque o foco é a comercialização. Então, esse perfil de agricultor, ele está mais, digamos assim, voltado para o lucro, para os rendimentos econômicos, e a preocupação da saúde humana e da saúde ambiental, ela fica subordinada a esse interesse que é o interesse econômico. Então, esse perfil indica que esses agricultores que têm representação no nosso legislativo e no nosso executivo, na verdade, eles corroboram para que essas substâncias sejam aprovadas. E aí eu acho legal, eu queria mostrar aqui o seu trabalho, Larissa, e falar assim, o seguinte, a Larissa ela tem um conhecimento aí acho que até de campo, né? Porque ela fez esse trabalho aqui e foi apresentado até fora do Brasil recentemente, sim, né? E eu queria destacar uma página, daqui a pouquinho eu vou mostrar a página final, que é relacionada ao glifosato. Glifosato, a apresentadora está sabendo direitinho. Mas o glifosato é bom a gente saber esse nome, gente, porque ele é o mais comercializado no Brasil. Isso. E a quantidade liberada aqui no Brasil em comparação com a Europa é absurda a diferença, né? Sim. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Explica para nós essa infográfico. página, essa aqui, ó. O que é isso? Esse é um infográfico, é uma imagem que ilustra a diferença de nível de resíduo de glifosato permitido na água potável na União Europeia e na água potável no Brasil, ou seja, água para a população ingerir. Nós permitimos um nível de glifosato, que é um herbicida, nível de resíduo 5.000 vezes maior na nossa água potável do que aquele permitido na União Europeia. O glifosato, ele foi considerado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente cancerígeno para seres humanos. E então, só para te interromper um pouquinho, essa aqui é a quantidade que pode ter no Brasil e essa aqui é a quantidade que pode ter na Europa, é isso, na União Europeia. Isso. Não, assim, é a mesma coisa, né? É o mesma substância. É a mesma substância e é o mesmo potinho, não é uma... É essa quantidade de potinhos em comparação com esse potinho mesmo. Exatamente, acho que é importante destacar isso. É um infográfico, as imagens estão proporcionais. É isso. Esses tubos de ensaio
ao lado direito representam 5.000 vezes mais, volume maior do que a porçãozinha indicada do lado esquerdo, que é o nível de resíduo permitido na União Europeia. Luiz, o que isso aqui significa para a nossa água? Assim, essa quantidade absurda em comparação com que outros países já estão pesquisando há um tempão. Para o nosso corpo, a gente ter contato com essa água que pode ter essa quantidade aqui de glifosato. Acertei. Como foi dito, ele hoje corresponde a 34% do que é utilizado de agrotóxico no país, né? Se a gente estimar em 1 milhão de toneladas, são 340 mil toneladas dessa substância derramada em território nacional a cada ano, né? O glifosato está classificado como um provável causador de câncer em seres humanos pela Organização Mundial da Saúde, né? E é importante dizer que o INCA já tem documentos, desde 2015 também, 2014, apontando para o fato do Brasil utilizar muito agrotóxico, existe um aumento no número de casos de câncer. Isso quer dizer, aumentou o número de casos e a gravidade dos casos e a precocidade dos casos. As pessoas estão tendo câncer numa idade bem mais jovem, né? E essas informações são referentes a um tempo em que a gente não tinha todas essas substâncias autorizadas ainda, né? Agora a gente ainda tem mais substâncias autorizadas. O que aconteceu recentemente é que a gente viu, né, com todo esse debate que aconteceu em relação em torno do PL 6299, a gente faz essa associação, que é a flexibilização da lei. O que aconteceu? Os órgãos de avaliação para fins de registro, que é IBAMA, MAPA e Anvisa, né, aceleraram a avaliação e para andar com aquela fila que estava lá de processo. Então a gente viu aí só no ano de 2019 197 liberações até 15 dias atrás. E quando a gente olha a cara dessas liberações, né, se você olhar o que foi liberado, né, 43% desses produtos caem na classe extremamente tóxica e altamente tóxica, o que do ponto de vista do trabalhador é uma tragédia, segundo a classificação brasileira, tá? E se a gente pegar a recomendação que a Organização Mundial da Saúde faz para produtos que são dessa classe, extremamente tóxica, para casos de intoxicação aguda em trabalhadores, é que os países em desenvolvimento reduzam essa liberação. Tenham políticas e estratégias para você retirar ou restringir esse tipo de produto. E a gente está vendo nesse quantitativo de liberações exatamente um perfil absolutamente indesejável, o que do ponto de vista da saúde do trabalhador vai ter um impacto enorme. E também do entorno, da produção, dos seus familiares, né? A gente cansa de ver notícias circulando sobre os agravos que estão acontecendo em várias regiões do Brasil. E Luiz, assim, uma questão que vem à mente da gente que não está na área como vocês estão, com todas essas informações, por que existe essa pressão pela flexibilização de substâncias que são tão nocivas à saúde humana? Pelo interesse econômico, né? O interesse econômico que ele tem ele é costurado de diversas formas conforme a estrutura político-institucional brasileira. Quem está hoje operando nesse canal está pensando apenas naquilo que vai ganhar em relação ao modelo de produção que foi estabelecido no Brasil e que se negam a discutir e mudar, né? Eu acho que a gente vai falar aqui posteriormente, mas a gente sabe que hoje existem inúmeros caminhos e alternativas para você produzir de forma limpa, mas isso significa consumir menos agrotóxicos. Vários países do mundo têm trabalhado nessas políticas de redução do uso de agrotóxicos. Você sabe da dificuldade de controlar e da dificuldade de você fazer amarrações científicas, muitas vezes, entre o dano e aquele tipo de exposição. Então, a melhor estratégia é você trabalhar no sentido de redução. Então, se você pegar, a Anvisa vinha num trabalho, inclusive, né, ela conseguiu proibir aí nos últimos 10 anos aproximadamente 15 substâncias muito perigosas. Depois ela deu uma parada, mas a gente precisa retomar isso. E, por exemplo, o glifosato que a gente está discutindo aqui, o 2,4-D, o paraquat, a atrazina, né? Agora, se eu falar ainda por cima de paraquat, atrazina e acefato, que são 3 agrotóxicos bastante tóxicos, eles já estão proibidos na Europa desde 2003. E a gente continua utilizando esses agrotóxicos no Brasil em grande quantidade. Eles estão entre os 10 mais consumidos. Isso é um absurdo do ponto de vista de saúde pública. E é importante dizer que a Fiocruz tem se posicionado publicamente o tempo todo apontando esse problema. Porque aquilo que é agudo, você vê de imediato no número de casos de intoxicações que aumentam na população. Que o Sinitox, o Sistema Nacional de Informação Toxicológica, aponta
e o próprio Ministério da Saúde, um aumento dos casos de intoxicação. Agora, quando você fala de crônico, é aquilo que o INCA tem dito. O número de casos de câncer está aumentando e outras doenças como autismo, mal de Parkinson, doenças neurológicas diversas estão cada vez mais, a incidência está aumentando cada vez mais na população. Quer adicionar, queria complementar, ilustrar um pouco isso que o Luiz está trazendo, que é importante que a população saiba que do total de agrotóxicos autorizados no Brasil, 1/3 é proibido na União Europeia. E dos 10 mais vendidos, na verdade dos 7 mais vendidos, 2 são proibidos lá, que o Luiz acabou de mencionar, a cefato e a atrazina. A cefato proibido na União Europeia em 2003, Paraguai também. A atrazina em 2004, a cefato é neurotóxico, a atrazina também são inseticidas, foram reavaliados. O acefato foi reavaliado e continua sendo autorizado. Então, esses 2 pontos que o Luiz levanta, acho que são importantes. A gente tem um nível que é o mais aparente, que são das intoxicações agudas, que acometem mais os trabalhadores rurais, os camponeses, a população que vive nas áreas contíguas às áreas de uso intensivo. E os números são muito alarmantes, Karen, queria dizer isso. Entre 2007 e 2014, o Ministério da Saúde computou 25 mil intoxicações por agrotóxicos, são 8 por dia, mas a própria Fiocruz já fez um cálculo que estima que para cada caso desse notificado nós temos 50 outros não notificados. Isso, então é possível que nós tenhamos tido nos últimos anos 1.250.000 pessoas intoxicadas e a cada 2 dias e meio no Brasil, dados do Ministério da Saúde, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico. Então é um quadro gravíssimo, e esse da intoxicação aguda, diria que é a ponta do iceberg, porque é aquilo que é mais aparente. Agora tem os casos crônicos que o Luiz menciona, que a gente não enxerga, né? que vão aparecer, que estão relacionados, dentre os quais eu destacaria câncer, uma formação fetal e problemas ligados ao nosso sistema endócrino. Eu quero adicionar mais uma pessoa para a nossa conversa, que é o Alan Teigel, que faz parte da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Ele fala com a gente lá de São Paulo e ele participou de um levantamento que foi feito em conjunto pela Repórter Brasil, a agência pública e a organização suíça que chama-se Public Eye. No início desse ano, essas agências publicaram um levantamento que apontou que um em cada 4 municípios do Brasil tem 27 tipos de agrotóxicos diferentes na água que sai da torneira. A gente vai saber um pouco com o Alan como é que foi a participação. Alan, obrigada por participar aqui com a gente, viu? Imagina, um prazer. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a você, Karen. Eu falei seu sobrenome errado, né, Alan? É Teigel, eu falei Teigel, desculpa, tá? Não tem problema. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi a participação de vocês, porque esse levantamento, ele traz um número que é estarrecedor, né? Uma em cada 4 cidades do Brasil tem essa quantidade enorme de agrotóxicos saindo na nossa torneira, é isso? Talvez seja um pouco pior. Muito obrigada. Estou mais calma agora, Alan. É importante entender, né, que no Brasil existe uma portaria do Ministério da Saúde que define os parâmetros para uma água ser considerada potável, né? Então, ali tem diversos tipos, né, de parâmetros a serem medidos e entre esses parâmetros estão 27 tipos de agrotóxicos que devem ser medidos na água que chega, né, nas residências e para o consumo da sociedade. E para cada um desses 27 agrotóxicos existe um limite máximo de resíduos que pode ser encontrado nessa água e ainda assim ela ser considerada potável caso o limite, né, a quantidade de agrotóxico esteja abaixo desse limite. Só nesse ponto a gente já tem um problema bem grave, que é o seguinte: o Brasil hoje, né, Poxa, será que nós perdemos? A gente vai tentar retomar o contato com o Alan. Eu queria então comentar com vocês o seguinte: aí a gente tem a nossa torneira lá com essa água. Existe alguma forma da gente conseguir tornar essa água livre desses agrotóxicos? Não, infelizmente não. Ele está presente, não tem como a gente tirar, ele não desaparece, não adianta ferver, não adianta esses procedimentos. Não tem um procedimento químico, nada disso é testado ou recomendado. Que é a mesma coisa que acontece com os alimentos, que é a pergunta que acontece no programa de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, a pergunta sempre vem: você não tem como tirar de dentro de uma maçã o veneno que entrou, né? Você pode até diminuir aquilo que está na superfície, na casca e tal, mas ela vai continuar envenenada.
Então é importante que a gente tenha isso claro, que a maneira que você tem de resolver isso é com um processo de produção que não coloque veneno, tanto veneno nas plantas. Que é o que tem acontecido regularmente no Brasil, a gente encontrar às vezes 15, 16 agrotóxicos em apenas uma amostra de alimentos que é recolhida. Entendi. E Larissa, qual que você acha que deve ser a nossa postura aí diante dessas determinações? Claro que quem está em casa pode escolher conviver com isso e é um direito de todos nós a gente viver da forma como quisermos. Mas para quem fica preocupado com isso e não quer viver desta forma, se alimentar desta forma, beber água dessa forma, qual que deve ser o posicionamento aí do cidadão para tentar colocar o seu ponto de vista aí e tentar lutar? Eu acho que tem um caminho prático e imediato, que é na sua vida cotidiana, é nós procurarmos consumirmos alimentos agroecológicos, orgânicos, de preferência agroecológicos. E tem um outro movimento que está para além da nossa casa, que é, por exemplo, nós apoiarmos a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que vai tramitar no Congresso e a população pode se manifestar. O que essa política visa? Visa uma diminuição sistemática do uso de agrotóxicos na nossa agricultura, visa fomentar, quer dizer, incentivar financeiramente a transição agroecológica. O que é transição agroecológica? É você sair de um modelo que eu chamaria de químico dependente para um modelo agroecológico, é um modelo livre de agrotóxicos. Visa eliminar subsídio de impostos para agrotóxicos, porque no Brasil, pasmemos, nós temos subsídios de impostos para agrotóxicos. Então, acho que esses são 3 pontos importantíssimos, que é a redução contínua e sistemática do uso de agrotóxicos, o fomento para a transição agroecológica e a eliminação de subsídio governamental e estatal para compra e comercialização dessas substâncias. Eu colocaria uma questão a mais. Eu acho que a questão da informação. Em sã consciência, quem sabe o que significam os agrotóxicos do ponto de vista de dano à saúde? Quem tem essa informação, ninguém quer, em sã consciência, consumir nada com agrotóxico. Você não quer saber que a sua salada no almoço está cheia de diferentes tipos de agrotóxicos. Eu acho que a população, muitas vezes, não recebe a informação. Então, é importante que a gente trabalhe muito a questão da informação, né, e faça discussão, levando esse debate para que a população possa participar mais e exigir qualidade nos alimentos que ela consome. E esse é um trabalho que, por exemplo, lá na União Europeia, os consumidores fazem muito, né? Em outros países também estão fazendo. A gente tem que começar a fazer isso no Brasil, porque é indesejável, eu acho que todo mundo tem essa clareza. O que acontece é que, às vezes, você não tem escolha, né? E eu te dou um exemplo. Quando você chega no supermercado, você vai na banca de alimento convencional, não tem nada escrito, tá? E aquilo está contaminado por agrotóxicos. Se você for na de orgânica, ela está toda identificada, ela tem certificação. Então a gente vive o avesso. Na sociedade é meio que do avesso. Né? Onde deveria ter informação é onde está o produto que está contaminado. A gente conseguiu recuperar a nossa fala com o Alan. Alan, me ouve? Oi, tudo bem agora. Ah, que ótimo. Você estava dizendo... Estava começando a falar sobre essas 27 substâncias quando a gente perdeu você. Pode continuar? Isso, e é exatamente nesse sentido que o Luiz Cláudio estava falando da informação, né? Então, todo município é obrigado a fazer essas amostras, essas análises de água, pelo menos a cada 6 meses, para identificar se esses 27 agrotóxicos, né, estão contidos na água e qual o limite, né, se eles estão ou não acima do limite de resíduos. O Ministério da Saúde já tinha esses dados por muitos anos, mas não estava divulgando. E aí, então, a partir, né, de pedidos na Lei de Acesso à Informação, nós conseguimos, aí, no início do ano passado, que o Vigiágua, né, que é o Programa de Vigilância da Água do Ministério da Saúde, finalmente liberasse os resultados dos testes de agrotóxicos na água para todos os municípios no Brasil. E aí foi, então, né, daí que partiram os resultados que vieram a público aí, né, a partir do trabalho muito bom feito pela Agência Pública e pela Repórter Brasil, né, mostrando, em primeiro lugar, que mais de metade dos municípios não realizam esse teste ou que os dados para mais de metade desses municípios não estão disponíveis. Depois, né, mostrando, como você falou, que uma parte enorme dos municípios tem na sua água resíduos desses 27 tipos de agrotóxicos. E um dado, né, que é bastante interessante da gente observar
que quando a gente analisa esses resultados à luz da legislação brasileira, ou seja, dos limites que são colocados na portaria de potabilidade da água do Brasil, pouquíssimas amostras ficam acima do limite de resíduos. Mas quando, e aí foi exatamente isso que a reportagem fez, esses dados são analisados sob o ponto de vista dos limites utilizados na União Europeia, a gente tem cerca de 20% das amostras para todos os agrotóxicos acima do limite de resíduos. Então, Alain, isso significa... diga. Sim, assim, você vai dizendo isso para a gente vai pensando aqui. Eu queria muito aproveitar esse tempo para pegar dicas com você, e assim como a gente está pegando com a Larissa e com o Luiz, sobre como se organizar diante dessas autorizações. Você faz parte dessa campanha, né? Que é uma movimentação que está sempre aí, né? Que é a campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida. Como que a população pode unir forças para colocar o seu ponto de vista diante dessas autorizações? Bom, a gente tem feito diversas ações, né? A nível nacional, eu recomendaria que todo mundo que estiver assistindo agora entre no site chegadeagrotóxicos.org.br. É uma plataforma de coleta de assinaturas, né? Onde várias entidades se juntaram, não só a campanha, mas muitas organizações da sociedade civil se juntaram para pedir duas coisas. A primeira é a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que é uma política proposta pela sociedade civil com uma série de medidas para reduzir os agrotóxicos no Brasil, que são, né, como já foi falado, a única forma de tirar o veneno da água é não colocar ele dentro da água, né? E, além disso, a plataforma Chega de Agrotóxicos também está lutando contra a aprovação do pacote do veneno. É o projeto de lei 6299, que está já pronto para votação na Câmara e que pretende flexibilizar ainda mais a lei de agrotóxicos no Brasil. Então, sugerir aí que cada uma que estiver assistindo possa entrar nesse site, chegadeagrotóxicos.org.br, e deixar sua assinatura lá. E assim, diga. E uma outra coisa que eu queria destacar é desse trabalho de vocês na campanha, que entra um pouco nisso que o Luiz falou no início, aqui há alguns minutos. A importância de ter essa informação, né? Eu acredito que seja um dos pilares de vocês, né? Trazer informação para o público. Exatamente. E a partir dessas informações sobre a água, né, que já existiam há muitos anos e só vieram a público agora, muitos municípios, a gente teve notícia aqui de incontáveis municípios que, a partir dessas informações, iniciaram um processo de debate, de diálogo, de verificação. Então, também quem estiver nos ouvindo aí, que estiver no seu município, pode ir lá no site, chama Por Trás do Alimento, para verificar como é que foram os resultados no seu município, convocar uma audiência pública, conversar com vereadores, com prefeitos, enfim, responsáveis pela gestão, né, o responsável pela água nos municípios, muitas vezes está no nível estadual, são as companhias de abastecimento. Então, trazer esse assunto para ser debatido na sociedade, para conjuntamente arrumar mecanismos e formas de fazer campanhas e, principalmente, de promover a agricultura agroecológica, Com certeza. De promover a produção de alimentos sem veneno. Eu quero muito agradecer a sua participação, Alain. Foi muito legal conhecer a mobilização de vocês e fica aqui mais uma informação para quem está de casa. Obrigada, viu? Muito obrigado, um abraço. A gente está chegando ao final, 25 minutos é um pouquinho, mas eu sempre falo, é de coração que o Futura dá os 25 minutos, né? Assim, a gente fica feliz de poder conversar sobre isso, mas sabemos que daria para conversar mais 25 aqui. E eu, antes de terminar, eu queria dar esses caminhos para as pessoas, para justamente falar sobre essa contraagrotóxicos.org, né, que a gente falou. Eu não sei se foi isso que a gente mostrou agora. Contraagrotóxicos.org. E essa questão aí, contraagrotóxicos, é mais uma página que fala sobre o assunto. E eu acho que é interessante mostrar isso, né, que essa é uma abertura de diálogo, Sim. né, Larissa? A gente precisa conversar sobre esse assunto. Precisamos, acho que é um tema importante, é um tema para estar nas escolas. Queria dizer que o Atlas também está disponível para download. Legal. No meu blog e em outros, porque ele, digamos assim, viralizou, porque é uma informação fundamental, é importante estar na escola, é importante que as pessoas saibam o malefício que essas substâncias fazem. Só para ilustrar, esse nível de glifosato que a gente permite na água potável no Brasil, se uma criança de 20 quilos consumir
1 litro de água por dia dentro dos limites permitidos no Brasil para resíduo de glifosato, ela chega em 60% do que o seu peso corporal poderia tolerar dessa substância. Lembrando que foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígena. Então, eu acho que é importante que fique esse recado e esses caminhos de busca de alimentação agroecológica, de se posicionar contra agrotóxicos, que as pessoas se manifestem e que a gente consiga alterar o padrão de produção de alimentos no Brasil. Tá ótimo, quero muito agradecer. Também acho que do ponto de vista dessa participação é importante dizer que o Fórum Nacional, assim como os fóruns estaduais de combate aos agrotóxicos, né, recebem denúncias, eles articulam a nível estadual e a nível nacional as entidades de governo, organizações não governamentais para discutir todo o tema, promovem campanhas e fazem uma série de articulações e é aberta a participação da sociedade civil. Bacana, é importante que a gente tenha essa participação. E com relação à Fiocruz, a Fiocruz construiu um termo de referência para a questão dos agrotóxicos, para atuação técnico-científica, né, e informativa em relação aos agrotóxicos, e a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem um dossiê da Abrasco que traz uma série de pontos relativos a estudos científicos que demonstram claramente os danos causados por esse uso intensivo de agrotóxicos no Brasil, né, e que pode ser acessado também livremente. E fez um dossiê discutindo toda essa proposta de flexibilização que é o PL 6299. Informação não falta, viu? Dá para você criar estão todos disponíveis na rede. Se você entrar com dossiê Abrasco agrotóxico, você chega lá, né? Só jogar aí no seu buscador, viu? Monte sua opinião sobre esse assunto, por favor. Pense sobre isso. Uma opinião bem diferente do Agrotech, Pop, né? Tá ótimo. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente, viu? Voltem sempre. E obrigada por dividirem com a gente essas informações. A você de casa, muito obrigada. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Agradeço.